Amados, graça e paz. Espero encontrá-los todos com saúde. Espero que todos estejam bem. No nosso último encontro a gente falou da atuação do Espírito Santo, do início até o nascimento de Jesus. Hoje estaremos falando do nascimento de Jesus até os dias de hoje. Tem muita coisa para a gente ver. Então se segura aí e vamos lá. Nós temos que entender que a atuação do Espírito Santo não é um fato isolado. Ela acontece desde a criação. Isso nós já sabemos. Nós vimos, inclusive, o posicionamento bíblico, a Bíblia é muito clara. Mas alegre-se com a perspectiva da sua atuação operante nos eventos da história. E vamos investir cada vez mais no conhecimento da atuação, da unção do Espírito Santo, que faz toda a diferença no Novo Testamento. Para você ter uma ideia, só tem 3 livros que não fazem menção direta ao Espírito Santo no Novo Testamento, que é a Carta de Filemão, 2ª e 3ª João. Todos os outros fazem menção direta da atuação do Espírito Santo. E é por isso que nós vamos estar falando sobre isso hoje. E vamos estar falando, inclusive, que durante o período de tempo abrangido pelos evangelhos, a atuação do Espírito Santo estava centralizada na pessoa de Jesus. Ou seja, no período dos evangelhos, você vê a atuação do Espírito Santo diretamente sobre Jesus. A concepção de Jesus, pelo Espírito Santo, lá em Lucas 1,35, o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Ou seja, é uma atuação do Espírito Santo na vida de Maria. A concepção é especial. É algo sobrenatural que acontece na vida de Maria, que acontece naquele momento da história, na plenitude dos tempos. Deus vem e faz essa obra maravilhosa que é mandar o seu Filho ao mundo. E não somente isso. Esse Jesus, esse que foi concebido pelo Espírito Santo, além de ser concebido pelo Espírito Santo, tem algo especial. Lembra que João Batista estava lá no Jordão, batizando, foram lá perguntar para ele: escuta, você que é o Messias? Não. Aquele que vem após mim, que eu não sou digno de desamarrar as suas sandálias, ou em algumas traduções, as correias das suas alparcas. Este é o que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Os caras ficaram meio que pensando assim. Eu posso imaginar as pessoas que ouviram esse discurso e não estavam entendendo nada. E as coisas já estavam acontecendo, porque João, dos profetas no molde do Antigo Testamento, é o último. Presta atenção nisso. Nos moldes do Antigo Testamento, ele é o último. Por quê? Lembra que eu falei que a unção do Espírito Santo vinha sobre algumas pessoas num período de tempo e era tirada? João, ele foi ungido pelo Espírito Santo no ventre da mãe. Lembra daquele encontro de Maria com Isabel? Que a criança saltou no seu ventre? É para você entender que já estava acontecendo algo especial. E quem ele diz que é? Ele é aquele que diz lá do profeta Isaías: a voz do que clama no deserto, que veio preparar e endireitar o caminho do Senhor. Lembra qual era o discurso de João Batista? Arrependei e vocês sejam batizados. Aí o pessoal, inclusive, foi para um dos motivos da pergunta que fizeram para ele: mas escuta, se você não é o Cristo, por que você batiza? Ele falou: eu vos batizo em água, mas aquele que há de vir após mim os batizará com o Espírito Santo e com fogo. No dia seguinte ao discurso de João, ele vê Jesus andando lá nas barrancas do Rio Jordão. Eu fico imaginando a visão que ele teve. Ele aponta e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí Jesus desce, vai até ele: eu tenho que ser batizado. Ele fala, e tem aquela conversa: não, Senhor, eu tenho que ser batizado pelo Senhor. Ele falou: não, eu tenho que ser batizado para cumprir as Escrituras. Então João o batiza, mas o batismo não era para arrependimento dos pecados. Jesus não tinha pecado, tinha que cumprir as Escrituras. O que acontece? Quando ele é batizado,
que acontece? Aí lá que entra João 32, 33. Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não teria conhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito, aquele que sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E o que acontece? Depois ele é guiado pelo Espírito Santo. Lembra lá em Lucas 4:1? O Espírito o conduziu para o deserto. Tá? Ele foi conduzido pelo Espírito. Ah, mas ele já não tinha o Espírito, mas o Espírito o conduzia. Quando o Espírito está em alguém, o Espírito dá essa condução. Por isso que eu digo, quando alguém nasce de novo, recebe o Espírito Santo. Ele já faz parte da vida da pessoa. E essa atuação do Espírito Santo é a mesma atuação do Deus Todo-Poderoso, é com o poder do Todo-Poderoso. Lembra-se de Elias, cheio do Espírito? O que ele fez com os profetas de Baal? Ele orou e Deus fez descer fogo do céu. Mas por quê? Ele estava cheio do Espírito. Ah, você quer dizer que então a atuação do Espírito Santo interfere na minha oração? Sim. A gente só ora porque é cheio do Espírito. Se você não estiver cheio do Espírito, você está simplesmente repetindo palavras. Quase que eu digo rezando. Mas não é bem assim. Quando você está cheio do Espírito, a coisa é diferente. Porque você sabe com quem você está falando. E mesmo quando você não sabe o que dizer, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não só guiado pelo Espírito, ele foi ungido pelo Espírito. Tá? E essa palavra ungido, lembra do ungido, como eram os reis eram ungidos? O Espírito Santo tomava as pessoas. E não só tomava, passava a fazer interagir junto com a pessoa. Essa unção tem toda a capacidade de dirigir, controlar, guiar, orientar, falar, fazer. Jesus, cheio do Espírito, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo, não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Jesus, cheio do Espírito. Cheio do Espírito. Tá? Então, o Espírito aí ungiu. E lá em Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda a parte fazendo bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Porque Deus estava com ele. E também, revestido com o poder pelo Espírito, lá em Mateus capítulo 12, versículo 27 e 28. Mateus 17, 27 e 28. Se eu expulso demônios por Beelzebul, por que os expulsam os filhos de vocês? Ou seja, se alguém expulsasse demônio antes, estava expulsando por quê? Em nome de quem? Então, ou seja, para expulsar demônio, tá? Basta estar com Deus. Por isso, eles mesmos são juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Quando Jesus fala chegou o reino de Deus, ou seja, está estabelecido um novo reinado. Para você entender essa questão de demônio, a partir do momento que você entrega a tua vida para Jesus, que você foi selado com o Espírito Santo da promessa, você foi elevado a um outro patamar. Você agora faz parte do reino de Deus. Então o diabo não tem mais autoridade sobre a sua vida. A partir desse momento ele está abaixo de você. E o diabo é obrigado a obedecer em toda e qualquer circunstância e situação. Porque você é superior a ele e ele sabe disso. Talvez você não saiba, mas está sabendo agora. E tem que aprender. Ah, o cara ficou endemoniado. Sai em nome de Jesus. Tem que deixar o diabo fazer espetáculo em lugar nenhum. Ele não tem que chamar a atenção. Ainda mais em culto. Tá? A celebridade é Jesus. É o Senhor Jesus. A celebridade é Ele.
O rei é ele. Tá? Se ele não ficou contente, ele vai cantar em outra freguesia. E sabe como é que você manda ele cantar em outra freguesia? É simples. Não tem que fazer. Não. Sai em nome de Jesus. E ele tem que sair. Mas tem alguma. Pode ser alguma coisa que já viu no site. Tem uma casta de demônio que só sai com jejum e oração. Então a pessoa vai precisar de tratamento. Aí tratamento é acompanhado por jejum e oração. As pessoas vão jejuar e orar por ele e vão expulsar. E o demônio tem que sair. Não tem conversa. O demônio não discute. Ele obedece. Ele já está abaixo. Quem é o maioral é Jesus. E ele está na sua vida. Ele já está com você. Morto em expiação pelo pecado, pelo Espírito. Aí você vai perguntar para mim assim, como assim que ele foi morto em expiação? Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá? Por isso que Hebreus fala não pelo sangue de bodes, tá? Ou de ovelhas ou cabritos, tá? Depende da tradução, mas, tá? Pelo Espírito. E outra, olha só o que diz no versículo 14. Ora, se o sangue de bodes e touros e cinzas de uma novilha espalhados sobre os que estão cerimonialmente impuros o santifico, de forma que os que... Ou melhor, o versículo 12. Não por meio de sangue de bodes, novilhos, mas pelo próprio sangue ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santifica, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador entre a nossa aliança. Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna. E resistou pelo Espírito. Aí em Romanos 8:1, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, e deu mandamentos por intermédio do Espírito. Atos 1:2. Até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Lógico, depois eles acabaram registrando isso e muitas coisas mais. Tá? Acontecimentos anteriores ao nascimento de Cristo. Tá? Preparando o caminho do Senhor. João Batista vem pregando o arrependimento. João Batista, ele cheio do Espírito, prega. Veja que o Espírito Santo não tinha sido derramado ainda, como estava prometido em Joel, em Ezequiel e em Isaías, mas João Batista, por isso que eu digo que ele é o último dos profetas na concepção do Velho Testamento. Antes do nascimento ele já era cheio do Espírito Santo, e cheio do Espírito Santo ele prega. E o normal, alguém cheio do Espírito Santo, vai pregar. Por quê? Porque a boca fala do que o coração está cheio, disse Jesus. Então, se você está cheio do Espírito, vai falar coisa do Espírito. É natural que quem está vivenciando a presença do Espírito vivencie a prática da pregação. Mas peraí, Betânia, eu tenho que fazer um curso de teologia? Não. Vai falar de Jesus o tempo todo, porque Jesus é uma razão da nossa existência. Mas lá no meu trabalho o pessoal não recebe muito bem quando eu falo de Jesus. Tá? Tem um pessoal que eu costumo dizer, eu vi isso uma vez e achei bem interessante, pregue a tempo e a fora de tempo. Se possível, use palavras. Lógico que tem um pessoal que é muito contrário a essa frase, porque tem que pregar mesmo e você tem que falar. Mas muitas vezes as pessoas vão ler a Bíblia pela tua vida, pela maneira como você se comporta, como você se porta lá no seu ambiente de trabalho, como as pessoas te veem no dia a dia, a maneira que você reage às situações. Se você reage parecido com Jesus
ou completamente diferente de Jesus. João Batista, naquela sociedade, ele era completamente diferente. As pessoas o viam de maneira diferente porque ele agia de maneira diferente. Alguns podem dizer que até é excêntrico, mas é de uma maneira tão contundente que o testemunho dele não pôde ser ignorado. Isabel, possuída pelo Espírito Santo, canta. Uma outra coisa bem interessante é que quando você está cheio do Espírito Santo, o gozo do Senhor, a paz do Senhor, ela inunda o coração. E então o desejo é cantar. É dançar como se sem precisar ouvindo música. É você estar bem resolvido, sabendo que tudo que está acontecendo à sua volta está sendo dirigido por Deus e que Deus está nesse processo. E que Deus está controlando todas as situações. E que Deus sabe e conhece você. E Ele sabe, Ele lembra da sua estrutura, Ele sabe que você é pó. E Ele nunca vai deixar vir sobre você uma provação maior daquela que você possa suportar. Antes vai dar o escape. De maneira tal. E quando você está cheio, controlado, dirigido pelo Espírito Santo, o cântico é algo natural. Ah, mas às vezes não dá para cantar no escritório, que as pessoas podem achar meio estranho. Tá? E realmente vão achar meio estranho. Mas você pode ali estar lembrando das canções. E estar lá fazendo o seu trabalho. E fazendo o seu trabalho, não vai fazer para o seu patrão. Lógico. Você vai fazer para Deus. Vai fazer o melhor. E com alegria. E sabe o que vai começar a acontecer? As pessoas vão começar a chegar perto de você e vão perguntar: escuta, o que está acontecendo com você? O que você tem que você... Parece que nada lhe atinge? Acho que você é especial. Sabe, porque quando as pessoas começarem a perguntar isso para você, é que você está muito mais parecido com Jesus. Isabel, naquele momento, cheia do Espírito Santo, o desejo dela foi louvar, adorar a Deus. É o desejo que acontece. Assim como foi pelo Espírito que Isabel reconheceu Maria como mãe do seu Senhor, também é só pelo Espírito Santo que o pecador pode reconhecer a Cristo como seu Redentor. Ou seja, quando o Espírito Santo toca em alguém, ela entende, ela começa a perceber que diante da santidade de Deus, da pureza de Deus, não tem nenhum justo. Ela entende que Deus é santo e Deus é puro. E é nessa hora que ela reconhece a sua situação de pecador. Lembra de Isaías quando ele viu o Senhor? Ai de mim que sou homem impuro, que habito no meio de um povo de impuros lábios. E eu vi a glória do Senhor, eu vou morrer. Quando a pessoa vê, quando o Espírito Santo toca em alguém. Então, ou seja, não sou eu que convenço ninguém do pecado. Você não convence ninguém do pecado. Quem convence é o Espírito Santo. A pessoa só aceita Jesus pelo Espírito Santo. Não sou eu que convenço. Não sou eu que mudo. Eu não mudo a vida de ninguém. Eu não transformo a vida de ninguém. O Espírito Santo é que faz. E o Espírito Santo vai dar a ocasião para você. E ele vai providenciar o momento. E quando o momento acontecer, deixa Deus te usar. Deixa Ele fazer. Não inventa novas fórmulas e regras. É bom saber as 4 leis espirituais. Para você poder encaminhar a conversa. Mas se não souber, deixa o Espírito fazer. Deixa o Espírito agir. E tudo vai acontecer de maneira tão natural que quando você perceber, aquele se tornou seu discípulo. Por isso que Jesus falou: vai fazer discípulos. Quando as pessoas começarem a perceber a proximidade com Jesus, o que sabe o que vai acontecer? Não fique com ciúmes, que aquela pessoa, se ela aceitou Jesus, o que vai acontecer? Depois de um tempo ela vai ganhar outros para Jesus. E é assim que funciona. E vai acontecer um dia que esse evangelho do reino vai ser pregado em todo o mundo. E nesse momento, sabe o que vai acontecer? Ele volta.
Mas é só deixar ele te usar. Continuando. Preparou o caminho, João Batista veio, prepara o caminho do Senhor. Ele prega lá no Jordão. E lá, ele prega cheio do Espírito Santo. Isabel, possuída pelo Espírito Santo, canta. E o mais legal, esse é mais legal, Zacarias, cheio do Espírito Santo, profetiza. Quando a gente fala que Zacarias, cheio do Espírito Santo, profetiza, queremos dizer que quem é cheio do Espírito Santo pode profetizar. Em algumas situações, a pessoa pode inclusive ter o dom de profecia. É a maneira que Deus usa para falar aos homens. Em algumas vezes em situações diretas, em algumas vezes em situação objetiva, em algumas vezes do púlpito. Já percebeu que de vez em quando o pastor está pregando lá e ele lê um texto e faz ali a exegese do texto, e nessa exposição algumas coisas falam diretamente ao teu coração? É Deus usando aquele homem na profecia. Ele é um profeta do Senhor. Então agora quando eu achar que devo falar, eu vou levantar no meio do culto e... Não, gente, aí você tem que ler Coríntios. Profecia é um negócio muito sério, como eu já falei inclusive na aula anterior. O profeta de Deus, ele sabe o momento de falar. Ele não atropela, e o propósito de Deus é dirigir e direcionar o povo. Nós já temos a Bíblia. Nós já temos a revelação. Lembra que a gente falou de Bíblia, do cano, então tudo que a gente falou, aquele apanhado, é para você entender que o negócio já está fechado. Não vai ter agora a segunda você, ou terceira eu, ou quarta aquele. Mas pode ser que em algum momento Deus traga uma palavra de sabedoria pela boca de um profeta? Pode. Você acredita nisso? Acredito. Diante de uma pandemia, por exemplo, Deus pode trazer uma palavra profética para a nação? Pode acontecer. Tanto que nós temos alguns aí que se disseram profetas há algum tempo atrás. Inclusive, em março de 2020, era para o mundo ter acabado. Ou seja, era para Jesus ter voltado na concepção de alguns profetas. Consequentemente, se a profecia não se cumpriu, desconsidere o profeta. A Bíblia é muito clara nesse sentido. Desde o Velho Testamento é assim. Tá? Você crê no dom de profecias para hoje? Creio. Você crê no dom de línguas? Creio. É bíblico. Você crê no dom de cura hoje? Creio. É bíblico. Você crê no dom de ensino? Creio. Você crê no dom de ministério? Creio. Você crê no dom de exortação? Palavra de sabedoria? Creio. São dons do Espírito. E dons do Espírito são ferramentas para o corpo de Cristo, para serem usadas no corpo de Cristo, para a edificação do corpo de Cristo. Fora disso, exaltação humana não tem nada a ver com o dom do Espírito. Por mais barulhento que seja, por mais aparente ou luminoso que seja o que apareça, se for para exaltação humana, não é de Deus. Se é para edificação do corpo de Cristo, é de Deus. Se o corpo de Cristo está sendo edificado, abençoado, é de Deus. Os dons do Espírito são ferramentas para o corpo de Cristo. Repetindo, os dons do Espírito são ferramentas para o corpo de Cristo. Somos um corpo. A outra está falando sobre isso mais lá na frente, mas eu tenho que dar essa pincelada agora. Nós somos um corpo e esse corpo caminha junto.
E ele se move junto e ele é usado por Deus junto. Qual é o propósito do corpo de Cristo aqui na terra? Fazer discípulos de todas as nações. Não é só para aparecer só para o momento do culto. Aliás, o momento do culto essa é a pequena parte da vida da igreja. Porque a igreja é mais igreja da porta para fora. A igreja é mais igreja lá no condomínio, lá no ponto de ônibus, lá no mercado, lá na padaria. É nesse momento que a igreja é mais igreja. É quando ela sabe se posicionar como cidadão dos céus, no meio de uma sociedade corrupta e perversa, mas faminta do conhecimento de Deus. Faminta da presença do Espírito. A pessoa cheia do Espírito Santo não apenas tem o prazer em cantar, bendizer ao Senhor, como poderá eventualmente proferir da sua boca palavras vindas do coração de Deus para o dos homens. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem prazer em cantar e bendizer, tá? E eventualmente, palavras vindas do coração de Deus para o coração dos homens. Continuando. Acontecimento relacionado ao nascimento de Cristo, uma concepção virginal. O anjo fala com Maria, o anjo visita Maria, é gerado nela com a atuação do Espírito Santo, Jesus. Acontece ali a concepção. Nessa concepção, tá? O que acontece? Quando o neném nasce, aí Simeão dá testemunho. Simeão, olha que legal o testemunho de Simeão, lá em Lucas 2, 25 até 32. Tá? Lucas 2, de 25 a 32, vamos ler. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação a gentios e para a glória de Israel, teu povo. Pai e mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse: Maria, mãe de Jesus, esse menino será destinado a causar a queda e ao soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Sabe o que é legal? Homem cheio do Espírito Santo. Mas você falou que o Espírito Santo não tinha sido derramado, então, de maneira permanente ainda não. Mas havia homens cheios do Espírito Santo. Lembra que nós mostramos alguns exemplos? E aqui no Novo Testamento, o relato no Novo Testamento, que homem cheio do Espírito Santo. E que tinha um relacionamento muito próximo de Deus. Bem perto, bem junto. E esse Simeão dá testemunho. E fala realmente o que ele falou ali, a gente já sabia. Hoje nós sabemos lendo. Tá? Na própria vida de Jesus. Continuando. Quando Jesus é batizado, o que acontece? O Espírito Santo vem sobre Jesus. Na forma de pomba. E a voz do céu: esse é meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem tenho contentamento. Tá? Ali acontece no batismo a unção para o ministério. E ali ele inicia o ministério de Jesus. Ali inicia o ministério. Vamos assim dizer, até então,
esse período, ele estava lá em outra cidade e vem para agora para o ministério dele vai começar a aparecer. E aí, esse é um período muito curto, mas que marcou a história após esses acontecimentos. A atuação do Espírito Santo já acontece na vida de Jesus na concepção, mas agora de uma maneira marcante que todo mundo começa a ver e entender que esse é o Filho de Deus, que esse é aquele que divide a história antes dele e depois dele. Ele marca a história de maneira definitiva. Aí o Espírito Santo começa a agir na vida dele de uma maneira determinante. O leva para o deserto. E lá no deserto, por 40 dias, ele sem comer, ele é tentado. Na tentação, ele responde a Satanás. E como ele responde a Satanás? Usando a palavra de Deus. Então Jesus responde para Satanás e repreende. Na verdade, Satanás entendeu que aquela resposta ali tinha a força de uma repreensão, tinha uma força de determinação e tinha a força para dizer que aqui você não tem lugar. Então a palavra, debaixo da direção do Espírito, ferramenta poderosíssima. É por isso que nós continuamos a insistir que as pessoas leiam a Bíblia. É por isso que nós insistimos para que as pessoas tenham uma vida santa, uma vida pura, e agora a gente começa a insistir, uma vida cheia do Espírito. Uma vida cheia do Espírito. O poder e as armas para o combate a Satanás e suas tentações vêm do Espírito e da Palavra de Deus. Vou repetir. O poder e as armas para o combate a Satanás e suas tentações vêm do Espírito e da Palavra de Deus. É pela palavra que ele repreende a Satanás. É pela palavra que Satanás é convencido que perdeu. E quem lembra a palavra? Lembra que eu falei que movido pelo Espírito ele pode levar você a trazer palavra de consolo para os homens? Só vai falar a palavra de consolo quem souber a palavra. Então você tem que comer a palavra. Você tem que ler a Bíblia. Buscar na leitura da Bíblia o conhecimento da palavra. E no momento oportuno, meu querido e minha querida, Deus vai usar a tua vida e a hora que você perceber, você já está falando. E a hora que você perceber, já foi palavra de Deus. Porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. É o que Jesus ensina. Se o teu coração estiver cheio da palavra, vai ser uma facilidade muito grande para o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Senão ele vai ter que trabalhar um pouco mais com você. Ah, Betão, eu estou com dificuldade para ler, a vida está corrida, a vida não está fácil. Para ninguém. $15 minutos. Ah, 15 minutos é muito tempo. Pega de 5 em 5. Marca no relógio, 5 minutos para ler. Opa, deu 5 minutos. Para. Vai fazer outra coisa. Mais 5 minutos. Mais 5 minutos. 15 minutos. Quando você começar a ter o controle de ler 15 minutos, leia 30. Quando chegar a 30, leia 45. Quando chegar a 45, leia 1 hora. Ah, mas a gente não tem tempo. Não. Tem. A gente tem tempo. É administração. O que você vai estar fazendo? Você vai estar juntando armas para lutar contra o inimigo. Procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. O conhecimento da palavra, debaixo da direção do Espírito Santo, ninguém, não tem demônio nesse mundo que resistirá a você. Deixa Deus fazer. Aliás, Ele já está fazendo. E se você deixar Ele fazer, Ele vai continuar te usando de maneira maravilhosa. Porque Ele é Deus.
Continuando. O Espírito Santo em Jesus, no batismo, na unção para o ministério, na tentação contra Satanás, e também no ministério, autoridade para o ministério. Certa ocasião, Jesus curou a mão de um homem que estava mirrada. E aí, a perseguição começou. Começaram a perseguir Jesus. E aí acontece o que está lá no capítulo 12 de Mateus, tá? Do versículo 19 em diante. Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar, muitos o seguiram, e ele curou todos os doentes que havia entre eles, advertindo-os que não dissessem quem ele era. Isso aconteceu para cumprir o que fora dito por meio do profeta Isaías. Eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Não discutirá, nem gritará. Ninguém ouvirá a sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve vitória à justiça, até que leve a vitória à justiça. Em seu nome as nações porão sua esperança. Ou seja, passarão a confiar a autoridade do seu ministério debaixo da direção do Espírito Santo. Façam que as nações se voltem para ele, comecem a olhar para ele e entender: opa, esse cara é diferente. Opa, aí tem alguma coisa de diferente e fantástica. Da mesma maneira com você. Debaixo da condição do Espírito, as pessoas vão começar a olhar assim: mas você é diferente. Você tem algo especial. O que você tem? Que é tão que faz você tão diferente. E na vida dos discípulos, começa o quê? Pregação de João Batista. O Espírito Santo conduz, o Espírito Santo usa, o Espírito cheio do Espírito Santo ele prega. E o ensino de Jesus, para eles, é algo inusitado. Lucas 11, 13. O ensino de Jesus é algo que faz toda a diferença. Olha o que ele ensina para as pessoas, que é muito legal. Lucas 11, 13. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Show de bola, né? Vai dar o Espírito Santo. Ou seja, ele vai dar toda a autoridade, todo o poder para quem pedir. Então, os discípulos que não ouviram isso, cara, uau! Será que é isso mesmo? Eu posso imaginar, se eu estivesse ali no meio, eu teria lá 1 milhão de dúvidas. Cara, todo aquele poder. E depois, lá em Lucas 12, 12, pois naquela hora o Espírito Santo ensinará o que deverão dizer. Naquele momento difícil, naquele momento de dúvida, o Espírito Santo é quem ilumina, o Espírito Santo é quem conduz, o Espírito Santo é que faz acontecer. O Espírito Santo é que vai fazer você dizer a palavra certa, na hora mais incerta. O Espírito Santo é quem conduz. É assim que ele funciona. Lá em Mateus capítulo 10, versículo 20. Pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Repetindo. Pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Ou seja, na tua vida, na vida dos discípulos, em alguns momentos, é o Espírito Santo que vai estar falando. É o Espírito Santo que vai estar fazendo. E também, Mateus 28, 18, 19 e 20. Jesus ele diz de uma maneira muito legal: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou na terra e no céu. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Portanto, ide.
como é que é esse negócio de vai, faz discípulos? Só que ele disse algo antes. Toda a autoridade me foi dada na terra e no céu. Ou seja, Jesus tem toda a autoridade e poder na terra como no céu. Toda a autoridade, toda a autoridade, todo o poder. Toda a autoridade, todo o poder. Você consegue imaginar o que é ter toda a autoridade e todo o poder? Você consegue entender o que é o poder de Deus? Você consegue entender o que é a autoridade de Deus? Você consegue entender a autoridade, toda a autoridade e todo o poder de Deus foi dada para Jesus? Ou seja, Jesus é Deus. Tem toda a autoridade, tem todo o poder. Portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha o que ele diz agora. E eis que estou convosco todos os dias. E eis que estou convosco. Só para você entender. As pessoas, o crente tem uma dificuldade danada de entender isso. Aquele que tem toda a autoridade e poder. Toda a autoridade do Pai foi dada a Ele. Ele tem toda a autoridade e poder. E Ele diz, eis que estou convosco. Eis que estou convosco. Toda a autoridade, todo poder. Eis que estou convosco. Toda a autoridade, todo poder. Eis que estou convosco. Você tem toda a autoridade e todo poder. Por isso que agora há pouco eu falei para vocês. Você fala para o diabo, sai, ele tem que sair. Não tem conversa. Porque toda a autoridade, todo o poder está em você. Porque você está em Jesus. Porque você está cheio do Espírito Santo. Toda a autoridade, todo o poder em você. Por isso que muita gente não consegue entender o que aconteceu no passado, como homens cheios do Espírito fizeram com que o Evangelho chegasse até nós. Mesmo com toda a oposição. Mesmo com toda a batalha que Satanás, todo o empreendimento que Satanás fez, toda a luta que ele fez para impedir o avanço do Evangelho. E ele não vai impedir, inclusive, que esse Evangelho seja pregado em todo o mundo. Mas ele tem que ser pregado, inclusive, aqui no Brasil. Inclusive aí na tua casa. Inclusive aí para os teus familiares, seus amigos e seus parentes. Eles precisam conhecer esse poder. E você não pode esquecer que você tem esse poder. João 14,17. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Repetindo, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Por que o estará aqui? Porque não tinha sido derramado ainda. É Jesus falando. Quando foi derramado, aceitou Jesus, recebe o Espírito Santo. Recebeu o Espírito Santo, esse Espírito que o mundo não conhece. Esse todo-poderoso, esse todo-poderosão em você. É isso que é poder do Espírito. E nesse momento lá, em que ele, na noite que ele ressuscitou, Cristo deu aos seus discípulos lá no cenáculo um bafejo preliminar do Espírito Santo. Como promessa e garantia do dom, tá? Que eles teriam completamente. Né? Nesse momento, olha só o que Jesus faz. Novamente, versículo 21. Eu vou ler do 21 só para vocês entenderem. Novamente Jesus disse, paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. A responsabilidade que vai ser de quem anda com o Espírito. A responsabilidade de quem tem uma vida dirigida pelo Espírito.
Pergunta: será que nós temos sido vasos úteis que o Espírito Santo tem utilizado para continuar a obra iniciada por Cristo? Vamos deixar o Espírito Santo nos encher? Eu aprendi uma coisa na minha vida. Deus não usa vaso sujo. Sabe o que eu quero dizer com isso? A única coisa que nos separa de Deus chama-se pecado. A única coisa que distancia o homem de Deus chama-se pecado. A única coisa que afasta o homem de Deus é o pecado. Então você pode fazer uma experiência aí. Você pode simplesmente orar assim: Espírito Santo, tem alguma coisa que impede a minha íntima comunhão com o Senhor? Simples assim. Espírito Santo, tem alguma coisa que impede minha íntima comunhão com o Senhor? Se ele te mostrar, nem discute. Pede perdão. Porque é pecado. E a oração seguinte é: porque, sabe por quê? 1 João 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aí você diz assim: agora, Espírito Santo, enche a minha vida. A Bíblia diz: se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, sabemos que Ele nos ouve. E sabemos que Ele nos ouve, sabemos que temos alcançado aquilo pelo que pedimos. Não é da vontade de Deus que você seja cheio do Espírito Santo? Então, se você orar pedindo para ser cheio do Espírito Santo, vai ser segundo a vontade de Deus. E vai acontecer na tua vida. Eu vou ter que sentir alguma coisa. Não. Eu vou ter que ver alguma luz. Não. E às vezes a pessoa pode estar pensando que tem que sentir alguma coisa. Não. Não tem que sentir nada. Porque a Bíblia diz em Abacuque 2,4: o justo viverá pela fé. E também tem uma coisa: se ele duvidar, a minha alma não tem prazer nele. É pela fé. Pode acontecer de sentir alguma coisa? Até pode. Mas não tem que sentir. É na promessa dele que nós cremos. Nós já fomos selados com o Espírito Santo da promessa. E a gente tem que viver na dependência dele. Que Deus te abençoe. Na próxima semana a gente continua. Fica na paz.